Olá, pessoal. Esta série, que leva o nome de Teste Rápido, não tem complementação de resposta, pois o objetivo é satisfazer aqueles que preferem apenas testar seus conhecimentos e também encarar o teste como um jogo. Porém, caso você tenha curiosidade em saber mais sobre uma determinada resposta, não hesite em fazer sua pergunta através dos comentários, que farei a pesquisa, se necessário, e responderei com o máximo prazer. Agora vamos ao teste de número 10. Serão 50 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Quem escreveu Dom Quixote de la Mancha? Miguel de Cervantes, Luís de Camões, Pablo Neruda ou François Rabelais? Resposta: Miguel de Cervantes. Pergunta número 2. Em que cidade da Índia fica o Taj Mahal? Calcutá, Agra, Nova Delhi ou Bangalore? Resposta: Agra. Pergunta número 3. Juan Domingo Perón foi presidente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai ou da Venezuela? Resposta: foi presidente da Argentina. Pergunta número 4. Qual destes filmes conta a história de um herói escocês? O Franco Atirador, Revolução, Coração Valente ou Tempo de Glória? Resposta: Coração Valente. Pergunta número 5. As partes do córtex cerebral são chamadas de lados cerebrais, lobos cerebrais, circuitos cerebrais ou lóbulos cerebrais? Resposta: lobos cerebrais. Pergunta número 6. Kipá é um tipo de calçado, de blusão, de luva ou de touca? Resposta: é um tipo de touca. Um tipo de touca usada pelos judeus. Pergunta número 7. Galgo é uma raça de coelhos, de cães, de cabras ou de cavalos? Resposta: é uma raça de cães. Pergunta número 8. Que país é conhecido por Terra do Sol Nascente? Jamaica, China, Japão ou Austrália? Resposta: Japão. Pergunta número 9. Em que região italiana fica a cidade de Milão? Lombardia, Látzio, Toscana ou Vêneto?
Resposta: Lombardia. Pergunta número 10. A Batalha de Waterloo marcou a derrota definitiva de Carlos V, Robespierre, Cromwell ou Napoleão Bonaparte? Resposta: Napoleão Bonaparte. Pergunta número 11. Qual destes ex-presidentes é sociólogo? José Sarney, Fernando Henrique, Fernando Collor ou Michel Temer? Resposta: Fernando Henrique. Pergunta número 12. Entre a Flórida e Cuba encontramos o Havaí, as Bahamas, a Jamaica ou a Nicarágua? Resposta: as Bahamas. Pergunta número 13. Qual é a capital do Canadá? Toronto, Montreal, Vancouver ou Ottawa? Resposta: Ottawa. Quatorze. Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moverei o mundo. Esta frase teria sido dita por Isaac Newton, Euclides, Arquimedes ou Pitágoras? Resposta: Arquimedes. Pergunta número 15. A Fontana di Trevi fica em Milão, em Roma, em Nápoles ou em Veneza? Resposta: a Fontana di Trevi fica em Roma. Pergunta número 16. José Bento Renato são os três primeiros nomes do famoso escritor Monteiro Lobato, Castro Alves, Guimarães Rosa ou Lima Barreto? Resposta: Monteiro Lobato. Pergunta número 17. Qual destas atrizes fez o papel de mãe de Forrest Gump? Mae West, Vivien Leigh, Sally Fields ou Audrey Hepburn? Resposta: Sally Fields. Pergunta número 18. São Januário é o estádio do Botafogo, do Vasco da Gama, do Fluminense ou do São Paulo? Resposta: Vasco da Gama. Pergunta número 19. Qual destas empresas tem o logo representado pela letra U? Uber, Unilever, Unimed ou Ultragaz? Resposta: Unilever.
Pergunta número 20. A que país pertenceu Hong Kong do século XIX até 1997? França, Inglaterra, Holanda ou Bélgica? Resposta: Inglaterra. Pergunta número 21. O estado norte-americano da Califórnia fica no centro do país, na divisa com o Canadá, na costa do Atlântico ou na costa do Pacífico? Resposta: na costa do Pacífico. Pergunta número 22. Quantos quilômetros de extensão tinha o Muro de Berlim? 5, 55, 105 ou 155? Resposta: 155. Pergunta número 23. Como dizemos .com em inglês? .com, period.com, point.com ou column.com? Resposta: .com. Pergunta número 24. Alfredo Stroessner foi ditador da Colômbia, do Chile, da Venezuela ou do Paraguai? Resposta: Paraguai. Pergunta número 25. Beirute é a capital de qual destes países? Turquia, Líbano, Tunísia ou Marrocos? Resposta: Beirute é a capital do Líbano. Pergunta número 26. Madre Teresa de Calcutá nasceu na Índia, na Turquia, na Grécia ou na Macedônia? Resposta: na Macedônia. Pergunta número 27. O clássico do cinema E o Vento Levou teve como pano de fundo a lei seca, a independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana ou a Guerra Fria? Resposta: a Guerra Civil Americana. Pergunta número 28. A escritora naturalizada brasileira Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, na Rússia, na Polônia ou na Holanda? Resposta: Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. Pergunta número 29. Maomé nasceu no ano 571 depois de Cristo, 571 antes de Cristo, 1500 depois de Cristo ou 1500 antes de Cristo?
Resposta: 571 depois de Cristo. Pergunta número 30. Aos 18 anos de idade, Frida Kahlo mudou-se do México, casou-se com Diego, sofreu um acidente ou engravidou? Resposta: sofreu um acidente. Pergunta número 31. Qual destas capitais está mais perto de São Paulo em linha reta? La Paz, Montevidéu, Buenos Aires ou Assunção? Resposta: Assunção. Pergunta número 32. Benjamin Netanyahu é atualmente, 2023, o primeiro-ministro de Israel, do Iraque, do Afeganistão ou do Líbano? Resposta: Israel. Pergunta número 33. O que é saracura? É uma planta, um inseto, uma ave ou uma árvore? Resposta: uma ave. Pergunta número 34. As leis de Kepler tratam da medicina moderna, do movimento dos planetas, da política financeira ou dos direitos humanos? Resposta: as leis de Kepler tratam do movimento dos planetas. Pergunta número 35. Que cineasta criou Guerra nas Estrelas? John Ford, Stanley Kubrick, Steven Spielberg ou George Lucas? Resposta: George Lucas. Pergunta número 36. O baço no corpo humano se localiza atrás do estômago, na frente do estômago, ao lado direito do abdômen ou em cima do fígado? Resposta: atrás do estômago. Pergunta número 37. Que língua é falada em Angola? Francês, inglês, português ou espanhol? Resposta: português. Pergunta número 38. De quantos deputados é composta a Câmara Federal? 543, 533, 523 ou 513? Resposta: 513. Pergunta número 39. Qual dos países abaixo é monarquista? Bélgica, Eslovênia, Grécia ou Hungria?
Resposta: Bélgica. Pergunta número 40. Pesto é um tipo de macarrão, uma bebida, uma doença ou um molho? Resposta: pesto é um molho. Pergunta número 41. Os espanhóis conquistaram o Império Azteca chefiados por Alonso Ojeda, Hernán Cortés, Francisco Pizarro ou Vicente Pinzón? Resposta: Hernán Cortés. Pergunta número 42. Qual destas atrizes atuou no filme Janela Indiscreta? Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Natalie Wood ou Grace Kelly? Resposta: Grace Kelly. Pergunta número 43. Qual é o poder exercido pelo Congresso Nacional? Legislativo, executivo ou judiciário? Resposta: legislativo. Pergunta número 44. Das 4 línguas abaixo faladas no Haiti, qual delas é a mais usada? Crioulo, espanhol, inglês ou francês? Resposta: francês. Pergunta número 45. A atriz de teatro Bibi Ferreira faleceu em 2019, ano em que completaria 93 anos, 95, 97 ou 99 anos. Resposta: ela completaria 97 anos. Pergunta número 46. Qual é a capital do Quênia? Kampala, Nairobi, Kinshasa ou Addis Abeba? Resposta: Nairobi. Pergunta número 47. Charlie Chaplin nasceu na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Irlanda? Resposta: ele nasceu na Inglaterra. Pergunta número 48. Qual é a capital da Nova Zelândia? Queenstown, Hamilton, Auckland ou Wellington? Resposta: Wellington. Pergunta número 49. Agatha Christie geralmente escrevia romances de terror, romances de amor, de aventuras ou romances policiais?
Resposta: romances policiais. Pergunta número 50. Que cartunista criou o Zé Carioca? Ziraldo, Walt Disney, Quino ou Jaguar? Resposta: Walt Disney. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.